Hi everyone! Sejam todos bem-vindos ao canal Purple Lotus. Eu sou a druideza Lotus e hoje nós vamos falar sobre os cordões energéticos e os pactos silenciosos que nós fazemos nos nossos relacionamentos. Alguns são verbais, outros são silenciosos, mas todos nos vinculam dentro de uma relação. Quando iniciamos uma relação amorosa, ou até mesmo uma amizade, uma relação com vínculo afetivo, nós criamos em vários momentos expectativas. Criamos, idealizamos a pessoa que está ao nosso lado. São poucas as pessoas que têm maturidade emocional de olhar para uma relação ou para uma outra pessoa com um olhar real, com um olhar fidedigno do que aquela relação de fato é e oferece e do que de fato aquela pessoa é e te oferece dentro daquele relacionamento. O problema, quando nós não temos essa visão real, fiel do que de fato nós estamos vivendo, quem de fato é a pessoa com quem nos relacionamos, criamos muitas ilusões e expectativas que não serão atendidas. Mas, até que isso aconteça, nós criamos e vinculamos uma série de cordões energéticos até que de fato aquela relação venha ao fim. Por exemplo, as conversas em que você tem com essa outra pessoa, criando planos, criando expectativa, criando possíveis, situações futuras para aquela relação. Vamos dar um exemplo. Nossa, nós poderíamos viajar para Porto Alegre, podemos viajar para Nova York, podemos viajar para qualquer outro estado, qualquer outro país, Holanda, podemos viajar para Paris. Uma série de locais, uma série de expectativas são criadas. Só que tudo no universo é energia. E tudo, quando você coloca alguma emoção, quando você coloca um certo querer, o desejo, a vontade, você movimenta a energia. Quando você movimenta essa energia, tudo isso é emanado para o universo. Uma vez emanado para o universo fica esperando que aquela energia ela se alimente para que ela tome uma forma, para que ela aconteça. Isso estamos falando aí de expectativas. São energias que ficam pairando, vinculados ao seu campo. Quando existe mais de um mental vinculado, e quanto mais mentais você vincula a esta ideia, a essa expectativa, nós podemos pensar, de acordo com como isso for alimentado. Vamos supor que isso envolva as famílias, vamos supor que todos tenham a expectativa, digamos ali, daquela criança que vocês tentam idealizaram juntos. Teremos uma filha, um filho, vai chamar X, vai chamar Y. É isso. Veja, ali você tem muito mais do que uma vibração individual, uma expectativa individual vinculada ao seu campo. Você emanou para o universo e o universo aguarda por mais energia para concretizar aquele seu desejo. Que é basicamente nisso que consiste o segredo. Agora, quando você tem muitas pessoas vibrando naquela mesma crença, vibrando naquela mesma direção, nós temos algo que podemos aí, não vamos dar esse nome, porque o inconsciente coletivo ele pede uma série de outros fatores, mas só para aqui exemplificar, como se você criasse, desse início ao inconsciente coletivo. Algo com a mesma força quanto? Vamos dar um exemplo. Não vamos dizer um inconsciente coletivo, vamos usar uma egrégora. A palavra correta seria essa, é uma egrégora.
você começa a criar ali uma egrégora, e quanto mais pessoas se vinculam nessa egrégora, nessa crença, nessa expectativa, nessa energia, aquilo só vai se alimentando, crescendo, se desenvolvendo. E aí vamos supor que esse relacionamento, quando esse relacionamento chega ao fim e aquele objetivo não foi alcançado, aquela egrégora, aquela vibração, aquela energia, aquela ideia que foi criada, ela está ali, ela vibra, esperando uma alimentação para que ela se concretize. Aí você terminou o relacionamento, mas tudo isso foi criado. E agora? E esses cordões energéticos? E essa energia que foi movimentada e que aguarda uma alimentação para que ela se concretize no momento oportuno? Aí depois de tudo isso, passam-se anos e ninguém consegue seguir com o relacionamento com outras pessoas. Por que será? Porque está vinculada a essa egrégora, está vinculada a essa vibração. E por conta disso, as coisas não avançam. Você não consegue travar um novo relacionamento com outra pessoa. Algum relacionamento duradouro, um relacionamento que realmente atinja os seus objetivos, suas expectativas, ou até mesmo trazer aquela criança nesse novo relacionamento. Porque a sua energia continua lá atrás, vinculada às expectativas e aos pactos firmados naquela egrégora, com aquelas pessoas e com o parceiro daquele tempo. Como resolver? Precisamos de divórcios, precisa haver a quebra daquele pacto, precisa haver a quebra daquela energia, daqueles cordões energéticos. Precisamos do divórcio energético. Você terá que se divorciar energeticamente daquela egrégora, das pessoas que se vinculou àquela egrégora. Você terá que se vincular principalmente, especialmente daquele parceiro. Ainda podemos falar, aí você me diz, mas poxa, nessa vida eu não criei nada disso e eu não consigo começar uma relação. Pode ser que você tenha vínculos de outras vidas, de outras existências. Então, qual que é a proposta hoje aqui no canal? Vamos refletir sobre os momentos, as situações em que você se vinculou com pessoas nesta vibração. Que você criou esses contratos energéticos, que você criou esses cordões energéticos, esses pactos, esses casamentos, essas ligações silenciosas. E depois disso, vamos anotar. A ideia é anotar, ok? Você vai anotar todas as expectativas que você se recorda, que você criou em relação àquele relacionamento. E separa por relacionamentos, às vezes são mais de um, tá? Coloca lá, fulano, expectativas disso, A, B, C, D, H, e vai criando, vai relacionando todos os acordos que inconsciente ou verbalmente ou inconscientemente foram estabelecidos naquela relação. Depois que você tomar consciência desses pactos, desses acordos, desses cordões, dessas promessas que foram criadas nesta existência, você vai escrever uma carta. Exatamente. Você vai escrever uma carta, de preferência escreva uma por semana, por 7 semanas, ok? Depois que você fez a relação de todos os pactos criados, você fazer isso para cada relacionamento que você se recorda, que expectativas foram criadas. Não se preocupe, pode ser que ao longo das 7 semanas você se recorde, você se lembre,
conforme você vai movimentando essa energia, você se lembre de outros acordos que você tinha feito e que não apareceu na primeira carta, ou na segunda carta, ou na terceira carta. Repita todos os que você colocou na primeira e mais os novos que você se recordar. Na carta, você irá escrever algo mais ou menos assim. É uma ideia, tá bom? Mas a ideia central estão contidas aqui no que eu vou passar para vocês. Vocês podem acrescentar outras informações conforme a percepção e o sentir de cada um de vocês. Vamos escrever mais ou menos assim. Para os pactos conscientes desta vida. Para os pactos conscientes desta vida, você vai escrever assim: eu, fulana de tal, filha de fulana de tal, nascida no dia X, e fulano de tal, filho de Beltrana de tal, nos separamos. A separação foi respeitosa, harmoniosa, equilibrada, de forma equilibrada, e em comum acordo optamos por despactuar, assim como com a egrégora que nos envolveu no nosso relacionamento, e os seus parentes e amigos, assim como seus parentes e amigos, e coloca a relação de tudo que você percebeu e que você acessou durante esse acordo, tá bom? Você vai escrever tudo isso. Você vai escrever, vai colocar lá bonitinho, tudo que você acessou, tudo que você se lembrou. Tudo bem se você se recordar na terceira carta, na quarta carta. Nossa, eu esqueci de tal ponto. Coloca, não tem problema. Na carta que você se recordar, você coloca repetindo as anteriores, tá bom? E no final da carta, depois que você colocar tudo que vier no seu coração, o que você sentir necessidade, e o que foi pactuado, claro, você vai escrever: estamos divorciados, estamos divorciados, estamos divorciados, estamos divorciados. 3 vezes. E vou escrever também 3 vezes: estamos liberados, estamos liberados, estamos liberados. Tá bom? Agora, e para a carta, poxa, eu não tenho nenhum relacionamento, já fiz para todos os meus relacionamentos desta vida, ou nunca tive um relacionamento nesta vida e continuo com dificuldade para me relacionar. Provavelmente devo ter algum pacto, algum casamento espiritual. Então, preciso quebrar meu casamento espiritual. Vamos fazer uma carta para isso. Seguindo a mesma estrutura. Eu, nesta vida, fulana de tal, nascida no dia tal, filha de fulana de tal, e meu esposo, meu companheiro, meu namorado espiritual, optamos por nos separar nesta existência, me liberando completamente, totalmente, integralmente para viver todas as experiências que necessito nesta encarnação para o crescimento e desenvolvimento espiritual, me permitindo ser feliz, me permitindo ser próspera, me permitindo constituir família e realizar todos os meus sonhos afetivos, desejos e anseios. Com muita alegria e muito respeito, quebramos o nosso pacto nesta existência, me permitindo vivenciar o que vim para vivenciar, me permitindo ser o que vim para ser. Sempre com muito respeito, sempre com muito amor. Eu desejo a ele felicidade plena e ele me desejando felicidade plena. Nós nos divorciamos, nós nos divorciamos, nós nos divorciamos. Estamos liberados, estamos liberados, estamos liberados. Essa também é uma ideia do que pode conter nessa carta. Se a sua intuição te trouxer mais informações, podem acrescentar. Sempre pensando nesse intuito de que se existe um pacto
muito grande em outras existências, existe um amor muito grande. E pensando neste grande amor que há entre as partes, pensamos que um quer que o outro seja feliz. E também pensamos o seguinte: quando o amor é grande, quando o amor é real e é verdadeiro, nós nos afastamos pelo tempo que se fizer necessário, permitindo que o outro tenha as experiências que ele precisa. E se o amor ainda persistir, se o amor ainda existir, quando esses espíritos se reencontrarem, o amor ainda estará lá para continuar essa jornada. Você voltará mais evoluída, mais desenvolvida, mais plena, e esse espírito também. Tá bom? Então é essa a ideia. Você vai escrever esta carta, uma carta por semana, durante 7 semanas, ok? Após escrever essas cartas, você vai escrever no primeiro dia da semana, na segunda-feira ou no domingo, como você achar que é melhor aí, né? Ou no domingo ou na segunda-feira, e vai queimar, você vai repetir os ditos dessa carta todos os dias ao acordar. Assim que você acordar pela manhã, você vai ler essa carta. Pode colar em um lugar assim, na frente do espelho de preferência. Você vai ler essa carta para si mesmo, se olhando no espelho. No final da semana, lá no sábado ou no domingo, depende do dia que você escolheu começar, após fazer a leitura da carta, você irá queimar essa carta e você seguirá esse procedimento por 7 semanas, ok? 7 semanas. E seja feliz! E seja feliz, porque essa é a intenção de tudo isso que eu trago aqui para vocês. Liberá-los energeticamente, espiritualmente, para que vocês possam vivenciar as bênçãos de viver essa encarnação da forma mais plena possível. E só um adendo aqui que eu acho importante, tá? Em algumas culturas, o casamento, o relacionamento a dois, ele é visto como uma comunhão, uma parceria. E que consequente, até em algumas culturas, né, se não me falha a memória agora, dentro da sistêmica, dentro da sistêmica familiar, a mulher ela traz a prosperidade e o homem traz o trabalho. Claro, dentro de um relacionamento homoafetivo, isso vai se aplicar de acordo com as frequências energéticas de cada um dos envolvidos, isso ao meu ver, tá? Então, automaticamente, o casamento, o relacionamento, não necessariamente o casamento, mas um relacionamento, ele traz a prosperidade para a vida das pessoas, porque nós somos complementares, nós somos pares, e essa complementação, ela traz a prosperidade na nossa vida. Então, consequentemente, com essas liberações, abrindo caminho para ter um relacionamento saudável, feliz e bem desenvolvido, automaticamente você também poderá melhorar consideravelmente a sua vida financeira, tá? Não estou dizendo que você vai encontrar uma pessoa rica, estou dizendo que você vai contribuir dentro de uma relação, assim como uma outra pessoa que virá também trará a contribuição delas e juntos vocês serão prósperos. Ou ainda que você não tenha o outro, né? Você tem a sua prosperidade pessoal, sim, mas muitas culturas e a sistêmica vem dessa forma, que essa união potencializa e amplia a nossa prosperidade. Tá bom? Só esse adendozinho. Meu jardim de lótus, muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer compartilhar cada uma dessas gotinhas de melhorias para que vocês apliquem na vida de vocês. Até logo!